Então, pessoal, boa tarde, boa tarde. Gisele, você tá com um novo nome? É isso? Só para. Então, pessoal, boa tarde. A gente vai começar a nossa conversa hoje. Então, hoje a gente tá trazendo a Gisele Cavati, que é brigadista voluntária da Rede Contra Fogo da Chapada dos Veadeiros, né? Então, essa live vai ser de uma certa forma uma continuação da live passada, né? Que a gente conversou com o Christian Berlink, né, do ICMBio, e a gente parou na hora que realmente ia começar a falar das brigadas. Então, é, aí a gente está tendo uma oportunidade, né, de trazer a Gisele aqui, que vai falar um pouco para a gente do trabalho dos brigadistas, enfim, né, como é que funciona tudo. Eu também não sei muito sobre isso, então estou super curiosa para conhecer. Vou chamar aqui a Gisele. Estou adorando essas lives porque a gente está conhecendo bastante. Oi, Gisele, tudo bom? Oi, Anne, tudo bom? Joia. Você tá me escutando direito? Joia. Tô te escutando muito bem. E você? Tô te escutando também. Gisele, primeiramente, obrigada, sim, queria te agradecer muito por você ter aceitado, né, o nosso convite. O projeto É Fogo, né, que é uma série de lives que a gente tem feito desde julho, é justamente para tentar trazer especialistas ou pessoas que trabalham, né, com fogo para uma conversa e dessa conversa, assim, as pessoas se interessarem mais pelo tema, né? E também acabam conhecendo mais as pessoas. Então, no início dos primeiros episódios, a gente trouxe vários pesquisadores que trabalham com fogo na área, principalmente na Amazônia. Depois a gente trouxe algumas pessoas que trabalham no Cerrado, Pantanal, né? E aí, por último, a gente teve, assim, tinham pessoas que me abordavam, Anne, traz brigadistas, né? Vamos falar sobre isso e tal. Aí, semana passada a gente chamou o Christian e agora eu chamei você, até porque, né, assim, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros está queimando, né? Queimando há um Tá tempo já. queimando, é. E então a gente sempre começa a conversa, né, apresentando um pouco os nossos convidados. Então eu queria que você falasse um pouco sobre você, assim, de como você chegou a ser brigadista voluntária. E aí depois se você quiser emendar falando assim sobre a Rede Contra Fogo e como que ela foi formada, aí a gente pode começar por aí vamos desenrolando nossa conversa. Eu agradeço primeiramente a oportunidade de participar dessa live e é um prazer enorme poder compartilhar com vocês o que a gente experiencia aqui na Chapada dos Veadeiros, né? É, eu comecei a ser brigadista voluntária, a história meio que se funde com a história da Rede Contra Fogo. Em 2017, a gente viveu uma situação de emergência assim, enorme. Naquela ocasião, foram 100 mil hectares queimados aqui na região da Chapada dos Veadeiros, né? E eu lembro que a sociedade civil começou a se mobilizar em diversas frentes, assim, para tentar ajudar no combate aos incêndios. Então, uma pessoa era responsável por arrecadar alimentos, e a gente montava alguns lanches e mandava para as pessoas que estavam em combate. Outra pessoa arrecadava água. E eu lembro que daquela ocasião, um amigo de São Paulo, ele falou, Gia, eu posso te mandar uma grana? Eu falei, pode. E aí ele divulgou a minha conta e eu recebi em torno de 60, 70 mil reais em doações, né, para ajudar a estruturar aquela operação da época. E a Rede Contra Fogo, ela começou assim, de uma forma muito orgânica. Muito, cada um fazendo uma coisa, e quando a gente viu, a gente conseguiu estruturar uma campanha que ajudou a salvar a Chapada naquela época.
Por fim, antes dos incêndios terminarem, a gente conseguiu fazer uma campanha de financiamento coletivo. E por meio dessa campanha de financiamento coletivo, a gente conseguiu estruturar a Rede Contra Fogo, que hoje ela conta com aproximadamente aí 116 brigadistas que ajudam no combate. Assim. A Rede Contra Fogo, normalmente, ela atua nas áreas particulares ou fora do Parque Nacional. Quando a gente é solicitado, os brigadistas que são treinados, eles atuam dentro da área de parque em apoio ao CMBio Preve Fogo. E muito legal, né, saber, muito legal a gente ver o papel da sociedade civil nesses momentos. Eu entendo que conheço um pouco a história, né, que ocorreu em 2017 na Chapada dos Veadeiros, e foi bonito de ver a sociedade civil assim, se mobilizando, até porque muitas pessoas estavam com medo, né, de perder suas casas, enfim. E eu queria te perguntar, assim, especificamente, é, como é que vocês, tipo, vocês receberam treinamento? Como é que funciona virar um brigadista? Porque eu imagino que foi uma questão de crise, na hora, assim, tem que apagar fogo, né? E aí, tipo, não sei, eu imagino que a maioria das pessoas não conheciam técnicas, né, de como apagar o fogo. Como foi Olha, esse Anne, processo? eu vou te dizer que em 2017 a gente fez por amor, assim. A gente não sabia o que estava fazendo, de fato. A gente não sabia o que estava fazendo. Então a gente apagava fogo de tênis, apagava fogo de calça jeans, apagava fogo com o tapete do carro, sabe? Foi uma união assim que eu nunca tinha experienciado na minha vida mesmo. Foi muito emocionante, assim. Foram várias frentes e cada um fez o que pôde, da forma como pôde e deu o melhor de si. E eu costumo até dizer que naquela ocasião assim, eu cheguei perto do que era o meu limite físico e emocional. Porque aqui em Alto Paraíso a gente montou uma estrutura de guerra. E eram aviões, nesse momento aqui a gente tem alguns aviões sobrevoando a região e fazendo lançamentos nas áreas de incêndio. E naquela ocasião de 2017 também, só que a gente não sabia como fazer, entendeu? Então, assim, foi cada um dando o melhor que podia, dentro do que sabia, tentando ter alguma segurança, e a gente tinha uma estrutura ali que foi formada com o apoio da comunidade, com o apoio da sociedade de uma forma geral, que nos permitia ter apoio médico, alimentação adequada, sabe? E é isso, assim, quando eu olho hoje para a estrutura que a gente tem dentro da rede contra fogo, o equipamento de proteção individual que a gente tem, o treinamento que alguns brigadistas tiveram, né? E o equipamento de combate, uau! A gente tem uma estrutura hoje que eu arrisco dizer para você que a gente é uma das brigadas voluntárias mais bem estruturadas do país. Porque as pessoas que me veem aqui na cidade Uhum. equipada mesmo, com gandola, com calça, com proteção, calça, com bota, sabe, com perneira, balaclava, óculos, luva, lanterna, rádio para comunicação, isso faz muita diferença. Então a estrutura que a gente tem hoje assim possibilita a operação que a gente consegue organizar. Até dentro do SCI, assim, do sistema de comando de incidentes, né? Que até o Christian falou com você na outra live que vocês fizeram. Ai, meu gato está derrubando a câmera do celular aqui. Espera só um minutinho. Oxi, sai daqui. Minha gata resolveu aparecer aqui do lado da câmera do celular. Então, assim, a gente consegue hoje dar um apoio, quando solicitado, né, pelo ICMBio, pelo Previfogo, dentro desse SCI. E montar uma estrutura assim, muito bem organizada, muito bem pensada. Dentro daquele quebra-cabeça que é o combate ao fogo, sabe? E o que é bacana observar, o apoio da comunidade, principalmente a comunidade local. As pessoas querem fazer alguma coisa. Então tem gente que não tem condições físicas ou de repente emocional de participar dos combates. Mas não, cara, você vai ao supermercado às vezes para comprar uma pilha para uma lanterna, as pessoas se mobilizam na fila para pagar a conta, sabe? E, então essa participação assim é muito Uhum. importante. Então, eu posso te dizer, hoje eu faço parte da frente de combate, sabe? Mas se não tivesse o suporte que a gente tem da Uhum. comunidade, a gente não teria, não conseguiria fazer o que a gente faz. Isso é muito importante, toda essa união, toda essa participação. Porque às vezes é isso, é uma água que chega pra gente, é um kit lanche, sabe? Semana passada a gente recebeu dias, né, com brownie vegano. Eles mandaram um brownie vegano pra gente lá no combate, sabe? Então, assim, é tudo muito bem estruturado, é tudo muito bem, é muita Uhum. união que a gente experiencia nesse momento, assim.
e que consegue dar esse suporte para a operação toda. Porque às vezes as pessoas falam, nossa, muito grata que você está aí na frente, que você faz. Não, cara, a gente está fazendo junto. Sozinha, a Rede Contra Fogo não faria, se não fosse a participação da comunidade, entende? Uhum. E como vocês se organizam, como vocês sabem, assim, se organizam para saber aonde vai ter o combate? Como é que funciona isso? Então, a gente tem alguns Assim, grupos de tipo, WhatsApp. A, assim, a alguém comunicação vê hoje um fogo e... é. Se alguém vê um fogo, normalmente eles avisam pra gente nos grupos do WhatsApp. Tem um grupo que é da Rede Contra Fogo, tem alguns grupos, né? Tem um grupo mais da logística, tem o grupo de pronta resposta, que são os brigadistas que estão de prontidão para o combate, e tem um grupo que é mais geralzão, que é a Rede Contra Fogo, que é com a participação da comunidade. Então, normalmente alguém avisa ali, ou avisa no grupo da Brigada dos Rios dos Couros também, e a gente se comunica. E a partir disso, a gente tenta formar um grupo numa região mais próxima. Porque muitas vezes o grupo sai para combate em um local e aí tem um incêndio numa outra região. Então a gente tenta reunir as pessoas que estão mais por perto para poder mandar para o combate. Entende? Mas tem um pequeno grupo também que normalmente ele participa Uhum. da maioria dos combates. E que é um grupo que eu faço parte, e a gente tenta, assim, passar um pouco da nossa experiência para quem soma para combater com a gente. Porque nem todo mundo que combate com a gente tem experiência também. E muitas vezes a gente precisa dessa ajuda, sabe? Na semana passada, a gente teve Uhum. uma situação de um fogo de turfa numa região do quilômetro 14 aqui. E a gente, como brigada, estava com muitas ocorrências para atender. E conversamos com as pessoas, né, com a galera da comunidade por perto, falamos, gente, vocês precisam apoiar a gente nesse momento. Explicamos como que seria o processo de controle para a extinção do incêndio e eles super deram suporte, sabe? Então a galera vai lá jogar água, vai lá e esfria o tronco, sabe? É bem importante toda essa participação mesmo. E assim, quando a gente sai para um E vocês têm combate, conversas contínuas? Não, a se gente vocês têm tem. conversas contínuas também com o pessoal do ICMBio, do Preve Fogo, enfim, né? Para... Totalmente. A comunicação é super afinada, assim. O Hamilton e o Ivan, normalmente, eles têm contato direto com o comando da operação, né? E passam as informações para a gente. E é super afinado, assim. Quem comanda a operação, obviamente, né? O ICMBio e o Preve Fogo. E o apoio do Corpo de Bombeiros também. E a gente entra em combate quando solicitado pelo ICMBio e pelo Preve Fogo, os brigadistas que têm treinamento, conforme o comando deles, entendeu? E isso é até bem importante, Uhum. Anne, porque essa comunicação ela faz toda a diferença. Porque não adianta, é o que eu falo sempre assim, gente, calma. A gente tem que pensar no que a gente vai fazer. Apagar o fogo, ele é um quebra-cabeça. A gente tem que encaixar todas as peças. Não adianta, por exemplo, você dizer que você vai apagar o fogo se você não dormiu bem, se você não se alimentou bem, se você não está emocionalmente equilibrado. E não adianta você chegar no incêndio e sair correndo. Porque muitas vezes a gente faz umas trilhas, sei lá, de 3, 4, 5 quilômetros até chegar no fogo. E não adianta ver o fogo e sair correndo. A gente tem que parar e pensar no que a gente vai fazer, sabe? Então, assim, quando chega no local do incêndio, muitas vezes a gente tem suporte de um drone também. Então, a gente muitas vezes consegue sobrevoar a região com drone para estudar o local e entender qual a melhor forma de acesso. Tendo a melhor forma de acesso, a gente Uhum. entra para fazer a trilha para o combate, né? E o equipamento que a gente carrega, o soprador pesa em torno de, sei lá, 13, 14 quilos e a bomba costal, ela pesa em torno de 20 quilos. Então a gente tenta descobrir se no caminho tem algum rio com água, porque você não precisa carregar o equipamento pesado. Uhum. A gente dá preferência para os Uhum. combates fim de tarde para noite, porque o sol já está se pondo e a gente vai pegar uma temperatura mais baixa, né? A umidade, de repente, mais alta. Então, tem todo um estudo que a gente faz antes do combate para favorecer as condições para que a gente possa ter um combate melhor, entendeu? E aí é isso, às vezes faz lá uma trilha de 3, 4, 5 Uhum. quilômetros e pega uma linha de fogo de 10 quilômetros. Então tem que ter uma organização, não pode ter um desespero.
a gente se organiza para fazer um revezamento de equipamento, existe um apoio, um suporte entre os combatentes, que é muito importante também, porque às vezes a gente inala muita fumaça, a gente precisa se hidratar. Então, normalmente, num grupo que a gente sai, o ideal é que a gente saia, no mínimo, ideal, assim, no mínimo 5, 6 combatentes. Porque menos do que isso pode prejudicar a nossa operação mesmo. E muitas vezes a gente tem uma pessoa que vai com suporte, que é uma mochila com kit de primeiros socorros, com combustível extra para o nosso soprador, né, que é movido a combustível, que vai com alimento, que vai com a água. Então, assim, é uma estrutura hoje que ela é muito bem encaixada. E esse encaixe é que traz o sucesso para a gente na operação, entendeu? Então, é tudo muito bem pensado. Então, assim, quando a gente chega numa linha de fogo, a gente já traçou uma estratégia de como seria o acesso àquela linha de fogo. E aí tem toda a forma como que se inicia o combate. A gente tem alguns equipamentos que são os sopradores, né? O turbo soprador, não sei se você conhece, que ele é movido a combustível e tal. Tem as bombas costais, que elas podem ser rígidas, que ela é mais de fibra, assim, e a flexível, que é como se fosse uma mochila. A flexível, ela é 3 quilos, acho que mais leve do que a bomba rígida. E elas pesam em torno de 20, 23 quilos. Tem o abafador, que é um cabo com um tapete, como se fosse um tapete de carro na ponta, que é bem comprido também. E agora a gente tem os chicotes também, que numa região de muito íngreme ou com muitas pedras, o chicote ele é bem benéfico, assim. É como se fosse a metade de um cabo de vassoura com uma sainha de borracha cortada, assim, amarrada, e a gente consegue bater. Então é isso. Tem a forma como a gente começa o combate ao fogo. Se o fogo não estiver muito alto, a gente normalmente vai com o soprador na frente, que normalmente são as pessoas que têm mais experiências, porque é um equipamento com combustível no fogo. Você tem que saber como utilizar aquele equipamento. Tem que saber como que você vai assoprar para o fogo. Você assopra da região que não está queimada para a área que está queimada. E na sequência vem a galera com a água fazendo o rescaldo e com o abafador batendo também. Então, assim, na nossa equipe tem um grupo que vai mais à frente e tem um grupo que fica mais atrás. Esse grupo que fica mais atrás, ele é responsável por apagar pequenos focos e dar, assim, finalizar o nosso trabalho, entende? E é um trabalho muito importante, porque não adianta a gente combater sem fazer o rescaldo, sem verificar se o que a gente apagou realmente continua apagado. Ainda mais agora, nessa época que a umidade relativa do ar está muito baixa. Então a gente tem assim alguns incêndios com pontos de reignição todos os dias, todos os dias, todos os dias. Então, se o trabalho não é bem feito, a gente apaga fogo no dia, tem que voltar no outro. E apaga no outro e tem que voltar no seguinte, entendeu? Então, é uma estrutura de equipe mesmo. E é muito bacana, assim, ver a união, ver a forma como a gente se comporta diante de tudo isso. Porque a união do grupo é muito importante também, porque a gente se coloca em risco o tempo todo, né? Afinal de contas, a gente está lidando com fogo. Graças a Deus, assim, a gente nunca teve nenhum acidente grave com ninguém aqui na Chapada, mas toda vez que a gente sai para um combate, a gente conversa. Galera, olha, isso é aquilo, equipamento de proteção individual é para ser utilizado. Ponto de retração, por exemplo, você cansou, você, sei lá, começou a dar teto preto, ficou tonto, inalou fumaça, é na área queimada. Você nunca pode fugir do fogo para uma área que pode queimar. Você tem que sair para a área queimada, entendeu? E nunca nenhum brigadista fica sozinho. Ninguém fica sozinho, em momento algum. Então tem todo um protocolo que a gente segue que faz com que a gente obtenha bastante sucesso nas nossas operações, né? E é muito bacana, assim, Anne, porque as pessoas às vezes perguntam, tá, mas por que você faz isso? Por que vocês fazem isso? A Rede Contra Fogo é uma brigada voluntária. E é por amor mesmo, é pela satisfação de fazer parte de um movimento que ajuda na preservação do Cerrado. E isso é muito gratificante, porque que eu costumo dizer para as pessoas assim, se você me pergunta qual é o limite? Eu não sei qual é o limite. Porque quando você acessa uma linha de fogo, você não sabe quanto que tem para frente de fogo. E o que você vai fazer? Você está cansada? Você trabalhou? Você, sei lá, você continua seguindo, continua seguindo. E é um processo muito de meditação ativa, porque a presença,
a gente está totalmente presente naquele momento. Você não consegue pensar em nada além do que você está fazendo. E, não, e, sinceramente, eu vou te falar, obviamente que a gente precisa respeitar, cada um respeita o seu condicionamento físico, a forma como você está no dia, mas dizer que existe um limite, que eu vou para um combate sabendo que horas que eu vou voltar, eu não sei. Tem dia que a gente se mobiliza 3h30, 4 horas da tarde e retorna para casa 8 horas, 9 horas da manhã. Entende? Por isso que, não sei se você consegue Nossa. escutar até os aviões aqui, tem uns aviões passando na cidade. Então é uma estrutura assim que o trabalho em equipe e a participação da comunidade são fundamentais para o sucesso do que a gente faz. E isso tem acontecido, é muito gratificante, sabe? E é curioso, porque É. a gente passa por situações assim, esses dias eu estava apagando fogo com um amigo, a gente estava num grupo e a gente começou a andar mais à frente, assim. Eu falei, Gui, vamos esperar um pouquinho a galera que eles estão mais atrás. E antes de desligar o equipamento, eu vi que tinha um fogo chegando em uma árvore. E eu falei com ele, não, vamos salvar aquela árvore. E naquele momento eu me arrepiei, porque era uma árvore. Só que num contexto a gente salva milhares de árvores. E isso faz com que tudo isso valha a pena o tempo todo, sabe? Porque nesse momento da seca e dos incêndios, a gente abre mão da nossa vida social, a gente tenta adequar o nosso trabalho a essa condição, sabe? Eu fico tentando contornar como que eu vou apagar fogo e trabalhar. A gente abre mão de várias questões para apagar fogo, para ajudar o cerrado mesmo. E isso, assim, é o que move a gente nesse momento, sabe? A galera que está envolvida mesmo com a operação, você vê, assim, a gente está o tempo inteiro ligado, o tempo inteiro de prontidão, o tempo inteiro se comunicando e disponível. Qualquer pessoa que precise pode entrar em contato com a gente, que a gente está disponível para isso. A gente está de prontidão para isso, para dar esse suporte para a galera da cidade e para os veadeiros também, né? Porque não é só aqui em Alto Paraíso. A gente tem uma brigada voluntária em São Jorge, né? No Distrito de São Jorge. Tem a Brivac também em Cavalcante. E quando precisa, a gente é acionado, tenta dar suporte à galera de Teresina e da região de Colinas também. Fizemos alguns bons combates em Colinas esse ano também. Uhum. Não, esse é muito bonito, assim, né? Esse teu relato, porque justamente é isso, é uma brigada da sociedade civil que se organiza para combater fogo. E eu acho assim, eu fiquei um pouco curiosa e para saber assim, quando você vai fazer o combate do fogo, né? Você está levando todos esses equipamentos que você falou aí, que são super pesados, e tá andando não sei quantos quilômetros e tal, e você faz isso em 5 pessoas, ou no mínimo em 5 pessoas? A Como é gente que, normalmente. assim, como é que vocês sabem quantas pessoas têm que ir para o combate, no mínimo? Se Depende tem do uma combate. regra? E como foi isso em 2017? E como foi em 2017, quando. Porque o que você está me falando, talvez vem de uma experiência que você já teve em 2017, talvez nos outros anos, 2018, 2019, e esse ano, né, a Chapada voltou a queimar muito de novo. Então, o que você está me falando, está relatando para a gente, né, que está sendo super interessante saber, é o fruto de uma experiência, né, que você teve esse tempo inteiro. E como foi em 2017 também, né? Sem saber que você tinha que, não sei, na hora você teve que ter essas informações aí de quem vai na frente, né? Anne, em 2017, a operação se estruturou de uma forma muito, eu vou te dizer, orgânica, para não te dizer desesperada. Porque a gente realmente não sabia o que estava fazendo, principalmente no início da operação. Só que foi uma situação tão grave e tão emergencial que a necessidade a forma como a gente deveria combater foi se ajustando ao que a gente sabia, ou o que a gente sabia foi se ajustando à necessidade do combate, sabe? Então, assim, hoje a gente tem a experiência. Hoje eu sei que eu não posso sair para apagar fogo, dependendo da proporção do incêndio, com um grupo de 3, 4, não posso. A gente, dependendo da situação emergencial,
a gente vai, mas a gente não pode. A gente prefere montar uma estrutura mais bem organizada, sabe? Com mais combatentes. Porque foi o que eu te falei, assim, não adianta eu sair para combater um fogo só com soprador. 3 pessoas com soprador, não dá. Ontem mesmo, a Uhum. gente, ontem ou antes de ontem, não sei, a gente entrou em dias de combates, assim, seguidos, sabe? Então, vamos supor, a gente está num grupo de 5 ou 6, a gente tem que saber quantos sopradores a gente vai levar, quantas bombas costais a gente vai levar e quantos abafadores a gente vai levar. E aí a galera do apoio também. Em 2017, a gente não tinha nada disso. A gente não tinha soprador, a gente não tinha bomba costal. E conforme a situação foi se desenrolando, a gente foi comprando o equipamento. A gente foi conseguindo verbas de doação, a gente foi comprando o equipamento e foi ajustando toda a operação, sabe? E um dos incêndios mais graves que a gente teve em 2017 foi na região do Vale Verde, Vale Dourado, assim. Foi um dos últimos incêndios e ele aconteceu por causa de raio. Naquele momento, a gente já tinha bota especial, né, própria para o combate, a gente já tinha sopradora, a gente já tinha. Então, ali a gente conseguiu se organizar. Mas antes disso, não. A gente fazia da forma como dava, de fato, naquela época. Até o SCI, assim, o Sistema de Comando de Incidentes, a gente não sabia como funcionava. Hoje a rede contra fogo faz parte do SCI, né, que ele é organizado pelo ICMBio, pelo Previfogo, pelo Corpo de Uhum. Bombeiros, e a gente consegue, da forma como eles solicitam, dar um suporte em outras áreas, quando não dentro do Parque Nacional. Mas não existia nada disso. Em 2017, eu vou te falar, várias vezes eu passei, eu olhava, meu Deus, um fogo, pegava o tapete do carro e batia, pegava uma garrafa de água. Só que foi uma operação assim, que olha, eu não tenho nem como. Isso às vezes até me emociona, sabe? Porque foi um momento que a gente, cada um deu o melhor de si e deu o máximo que podia, quando não além disso. Porque a gente começava a operação tipo 5, 6 horas da manhã com a galera pedindo socorro e terminava meia-noite, 1 hora da manhã, para no outro dia, 5, 6 da manhã, todo mundo pedir socorro. Então, naquele momento, aconteceu da forma como dava. Aí você falou, esse ano realmente a gente tem um incêndio aqui numa proporção enorme na Chapada. Em 2017 foram 100 mil hectares queimados na região da Chapada dos Veadeiros, né? Aqui a gente tem hoje números aproximados de uma região de 20 mil hectares queimados dentro do parque e 50 mil hectares queimados no restante da região, principalmente na região da área de proteção ambiental de Pouso Alto. Então, assim, Uhum. a gente está, hoje é dia 8 de outubro, 8, né? 8 de outubro, a gente tem aproximadamente 70 mil hectares na região da Chapada dos Veadeiros que já foram queimados. E em 2017 foram aproximadamente 100 mil hectares, naquela ocasião inteira. A gente ainda tem 22 dias, 23 dias no mês de outubro e não sabe quanto que esse número vai alcançar, entendeu? Só que aquela situação, se a gente não tivesse a estrutura Uhum. formada que a gente tem hoje, de repente a gente estaria vivendo uma situação muito mais grave esse ano do que a gente tinha vivido em 2017. Mas hoje ninguém sai para combate Uhum. aleatoriamente. Eu não saio desesperada porque minha vizinha chamou, não. Se alguém chamou, no início dessa seca, a gente teve uma ocorrência até aqui no meu bairro. Não, me chama, eu já estou com a costal, eu estou equipada e vou lá apagar fogo. Hoje, sabe o que a gente está fazendo. E existe uma comunicação. Isso que você perguntou, do comando do Uhum. ICMBio, do Preve Fogo e Corpo de Bombeiros. Então, existe toda uma comunicação, existe todo um preparo e existe todo um suporte, tanto técnico, né, de treinamento e tal, e suporte para a operação mesmo, com alimentação, água, transporte, logístico, né? Tem toda uma logística envolvida nesse trabalho todo. Eu ia perguntar justamente sobre a prioridade, né? Como que vocês priorizam aonde combater? Né? Se tem algum, não sei, algum estudo, tipo, essa região ela tem um potencial de queimar uma área muito grande, então vamos combater essa, não. Como é que funciona isso na hora do desespero, que eu imagino que deve, já que vocês combatem principalmente em áreas privadas, né? Eu imagino que deve ter, assim, tipo, um disque WhatsApp fogo o tempo Tem, inteiro. Ai, por tem, favor, vem aqui nossa, me ajudar e tem. tal. E como é que funciona essa priorização de onde dá o combate, né?
Na E verdade. imagino que algumas pessoas também devem ficar chateadas, porque às vezes, né, vocês têm que priorizar de alguma forma. Então, eu queria entender um pouco melhor como que vocês fazem essa priorização. Mas, na verdade, Anne, não existe uma prioridade, existe uma organização. Então, assim, a gente não tem muitas ocorrências de, sei lá, 5 ou 6 pontos diferentes, até porque a região aqui de Alto Paraíso, né, ela não é tão extensa. A gente não tem muitas ocorrências ao mesmo tempo. Mas se a gente tiver, a gente divide o nosso grupo, entendeu? A gente divide o nosso equipamento. Uhum, O fato da gente hoje ter uma brigada muito bem estruturada nos possibilita ter várias frentes de combate em regiões diferentes. Porque a gente tem estrategicamente algumas brigadas formadas em lugares específicos. Tem uma em São Jorge, então quando o incêndio acontece na região de São Jorge, a brigada de lá que é ativada. Tem a região, tem a brigada de Cavalcante, tem uma brigada no IBC, tem a galera que fica aqui na cidade, tem o pessoal que está mais perto da base. Então a gente consegue se organizar em cima disso. Porque prioridade mesmo não rola, rola mais uma organização para a gente dividir o grupo e conseguir dar suporte para todo mundo. E é isso. Por isso que a gente conta uhum, bastante com o apoio da comunidade, da galera que mora perto das regiões dos incêndios. Porque muitas vezes a gente precisa sair para combate direto em outras regiões, daqui de Alto Paraíso ou da Chapada, e precisa que a comunidade faça um rescaldo, por exemplo. Acorde, vai lá verificar se o fogo acendeu de novo, se não acendeu, se é só jogar uma água, entendeu? Porque não necessariamente que a gente precise sair com a nossa equipe toda montada para fazer um rescaldo, para fazer um monitoramento. Quando a gente pode, a gente faz isso. Só que numa situação de emergência, aí sim, a gente precisa priorizar o combate de fato. Até porque para uma saída de combate, a uhum, mobilização, ela não é feita de uma hora para outra, sabe? É isso, precisa todo mundo sair alimentado. O próprio fato da gente se equipar, a gente não consegue fazer isso de uma hora para outra, sabe? O equipamento ele é pesado, é, uhum, precisa encher as garrafinhas de água, precisa fazer a mistura do combustível do turbo soprador, precisa ter o combustível, precisa encher as bombas costais. Então é toda uma estrutura que a gente forma que demanda tempo. Então esse apoio que a gente tem, além da frente, dos brigadistas que estão na frente de combate, ele é muito importante. E graças a Deus a gente nunca teve uma situação assim de, meu Deus, e agora eu tenho que escolher para onde ir. Não, a gente consegue se dividir e a galera participa, sabe? A galera participa e possibilita a gente assim a chegar tão forte para um combate. Isso é bem bacana de ver, sabe? E uhum. é isso, cara. Às vezes a gente está num combate, é uma pessoa que não tem condições de combater, mas chega com uma garrafa de água pra gente. Isso faz toda a diferença. E é o que eu costumo Uhum. dizer, gente, o que eu faço não é mais importante do que a outra pessoa está fazendo. Cada um está fazendo o que pode. E quando a gente soma, o que eu faço, que é estar na frente de combate, não seria possível se eu não tivesse a pessoa que me traz água. Então a função de todo mundo é importante. E no final a gente consegue montar toda essa estrutura que a gente tem aqui hoje, né? E ter sucesso, ter o sucesso que a gente tem. Uhum. E vocês usam estratégias de tipo contra-fogo também, ou, ou só combate? Vocês usam Não. algumas tipo Ah, técnicas, né, de parar o fogo também, às hum, vezes colocando o fogo contra o vento, alguma coisa assim. Não, o contrafogo ele é utilizado pelo ICMBio e pelo Previfogo. Se a gente não tiver a participação do ICMBio e do Previfogo, a gente não faz contrafogo. Não faz contrafogo. Porque o contrafogo ele é a Uhum. estratégia que ele é Vocês só utilizada, fazem o combate mesmo, né? a gente só faz o combate. E aí, com o combate, a gente precisa estudar como está a posição do vento, se um terreno é muito íngreme. Porque, por exemplo, às vezes a gente Uhum. pega, a gente tem que subir ou descer morros que são assim muito íngremes, sabe? E tem que ter todo um cuidado, porque você não pode correr o risco de cair, ou você não pode correr o risco de se queimar, entende? Então tem todo um cuidado, tem toda uma técnica que a gente usa. E a experiência que a gente tem hoje na prática, desses 4 anos de combate, fazem com que a gente entre com segurança. A gente entra com segurança. Hoje a gente entra sabendo o que a gente está fazendo, diferente do que foi em 2017. Em 2017 a gente fez com responsabilidade, Uhum. mas a gente não sabia exatamente o que era aquilo.
E a gente descobriu. Então hoje a gente tem toda uma estrutura assim, todo um treinamento, todo um know-how, e a gente entra sabendo o que está fazendo. E muitas vezes a gente sai para combate com uma equipe grande, sei lá. Esses dias rolou uma situação dessa. Um dos meninos falou, cara, não tô me sentindo bem, eu tô enjoado, o que que eu faço? Não, fica aí, sabe? Existe a situação de, às vezes, no combate, alguém inala muita fumaça. Não, peraí, fica para trás, respira, aí fica com alguém. Nunca fica ninguém sozinho, sabe? Então, existe uma organização e existe um saber o que estamos fazendo, que faz com que tudo dê certo, sabe? Uhum. E vocês chegaram a combater junto com o ICMBio dentro do parque? Assim, em Isso 2017, ou precisaram combater esse ano? Esse ano, o ICMBio solicitou a ajuda da Brigada Voluntária e aí só os combatentes que têm o treinamento, que é fornecido pelo próprio ICMBio, podem combater dentro da área de parque, junto com o ICMBio Preve Fogo. Uhum. E é isso, numa operação desse tamanho que é Uhum. montada, a gente ajuda de todas as formas como pode, sabe? E quando solicitado isso acontece sim. Só que a gente Uhum. também não desloca toda a nossa brigada para o parque, mobiliza para o parque, até porque a boa parte da nossa brigada ainda não tem treinamento, então a gente deixa uma parte para dar um suporte aqui na cidade. E assim, até dentro disso que você falou, como que a gente sabe se a gente Uhum. vai com 5, 6, 10 brigadistas e tal? Dependendo da situação do fogo, a gente tenta manter uma equipe de prontidão aqui na cidade. Não adianta pegar um combate, porque a gente tem noção do combate que é mais fácil, um Uhum. combate que é um terreno mais íngreme, então a gente não desloca todo o nosso pessoal de uma vez só, não vamos lá, em 20 pessoas, incêndio que é mais tranquilo. Não. A gente sempre deixa uma equipe de prontidão, uma equipe preparada, sabe? Uma galera, a gente brinca assim, né, nos códigos que a gente usa de QAP, que é estou pronto, qualquer coisa me chama. E explica, fala um pouco para a gente assim das estratégias mesmo de combate, né? Você estava falando ainda há pouco que, por exemplo, acho que no quilômetro 14, né, teve um Uhum. fogo, que é um fogo de tufa, que é aquele fogo que queima as raízes, fica queimando ali e tal. Como é que apaga um fogo desse? E quais são os outros tipos de fogo e as outras estratégias que vocês usam para apagar o fogo, enfim? O Fogo, fogo de assim, no campo, fogo no cerrado mais denso, fogo, assim, Uhum. quais são as estratégias? O fogo de turfa, menina, ele é um fogo chato, assim. Ele é um fogo que ele se mantém queimando por dias e dias e dias e dias. Normalmente ele pega por baixo do solo, né? E a estratégia de combate para ele tem que ser com a enxada. A gente precisa cavar e muitas vezes picotar troncos grossos que ainda tem brasa no meio e jogar água, sabe? Só que o que acontece? Às vezes o fogo de turfa ele acontece numa área de nascente. Como que você vai cavar uma área de nascente? Como que você vai mexer numa estrutura que existe ali há milhares de anos? Então tem que ter todo um estudo e um cuidado em cima disso. E aí a necessidade da gente participar disso, de fazer o rescaldo dia após dia, fazer o monitoramento da área. E o nosso objetivo sempre é causar o menor dano possível à natureza. Então, assim, essa situação que a gente teve do fogo de turfa na última semana, era uma área que se a gente cava e isola a região onde está pegando fogo, a gente pode interferir na geografia do lugar, ali do ambiente, né? Então a gente foi dia após dia com uma equipe dos moradores locais dando esse suporte para a gente. Eles cavavam uma área, jogavam água, ao invés de fazer a proteção total, assim. Cavavam um pouco, jogavam água. E com suporte também de Uhum. motosserra para poder picotar os troncos e jogar muita água. Foi muita água. Eles tinham uma motobomba, então conseguiram deixar a região bem úmida, sabe? E precisa do monitoramento, monitoramento total. Em outras situações, o que acontece? O fogo no cerrado, a nossa vegetação, ela não é muito alta, sabe? Então o fogo normalmente ele é mais rasteiro. Só que ele é um fogo rasteiro que muitas vezes se estende por quilômetros, como eu falei no início, né? Então, assim, a nossa vegetação, ela nos Uhum. permite ter um combate direto com muito sucesso ali com o equipamento que a gente tem. A gente já entra com o soprador, na sequência a bomba costal e o abafador. Só que muitas vezes, algumas árvores, elas pegam fogo.
Então, para a gente acessar o fogo, a gente tem que tomar esse cuidado, ver se não tem risco de nenhuma árvore cair. Muitas vezes as palhas entram muito rápido em ignição. Então a gente tem que saber que naquela região ali, se a palha pegar fogo, você não vai entrar antes com o soprador, você vai entrar com a água. Então você resfria antes de tentar apagar. Tem todo um estudo que a gente faz ali na hora e percebendo o ambiente com a nossa experiência que a gente consegue ter sucesso em tudo isso, entendeu? Mas é isso. Com o equipamento que a gente tem hoje, com o conhecimento que a gente consegue adequar tudo. Por isso que um combate, para ele ser feito com 2 ou 3 pessoas, não é o ideal. Porque a gente precisa ter pessoas suficientes para usar os equipamentos que a gente tem, de uma forma muito conjunta, assim. Não existe um equipamento que ele é mais importante do que o outro. É uma equipe que funciona, cada um é sua chave e, por fim, a gente tem um sucesso total. Entende? Uhum. E eu estou curiosa para saber, assim, como é que o assoprador funciona? Qual é a lógica por trás do assoprador? Assim, se Do assopra... soprador. Explica um pouco mais. Pois é, Geralmente, assim, né? Empiricamente, né? Pensando assim do nada, quando a gente quer que um fogo aumente, a gente assopra, né? Tipo, vai estar fazendo churrasco sim, lá, e você quer que o fogo pegue mas, mesmo, aí você vai, né? mas ele Abana. tem. Então, qual é a lógica por trás do assoprador? Ele tem uma. Porque assim, quando a gente vai fazer abanar para o churrasco lá, é um vento muito fraquinho, né? A potência do soprador ele é muito alta, então ele inibe mesmo a proliferação do fogo ali. Só que tem isso, Anne, dependendo do fogo, o soprador ele guine esse fogo. Então, eu consigo apagar no chão, numa palha, no mato. Dependendo do tronco, o soprador ele não funciona. Eu não posso, por exemplo, pegar uma árvore que está queimando e posicionar o soprador e acelerar. Não, não posso fazer isso, porque está alto e tal. Mas se Jesus meninos estavam me contando, que alguém me contou, que tem um soprador que ele é de assoprar folha mesmo, né, e tal. E alguém pensou em colocar um motor mais potente e usar para apagar fogo. E funcionou. Parece que até outras brigadas de outros países tem gente que nem conhece o soprador, o turbo soprador, sabe? E é isso, ele tem uma dinâmica meio que funciona como uma motosserra ali, a gente afoga o motor e depois liga, e com o arranque, né, da cordinha e Uhum. tal, e com combustível misturado também, que é gasolina com 2 tempos. Não, eu te falo isso porque foi uma curiosidade, né? Enfim. E eu queria também pedir para as pessoas, se tiverem perguntas, né, para fazer, aproveitar que a Gi está aqui Eu até para vi 2 ou 3 esclarecer. perguntas E, aqui. Gi, Hum. deixa eu ver aqui se a gente consegue achar. Mas enquanto eu procuro as perguntas, você podia contar uma história para a gente, assim, de um caso que você ficou com medo, assim, olha, tipo, nossa, agora vai dar ruim mesmo, né? Agora é a hora Ou que de minhas algum amigas... combate que foi muito difícil. Anne, a minha mãe tá assistindo, Anne. Não, tô Ah, brincando. A olha, gente... pode ficar. Como é o nome da sua mãe? Como é o nome da... Eliette. Eliette. Peraí, Dona Desculpa, minha mãe. Eliette, você pode ter muito orgulho da sua filha, que Não, ela e é tá... curioso. Realmente, gente, é um trabalho muito bonito que vocês fazem. É curioso Não, mas porque... pode contar uma história boa pra gente. Não, ó, as meninas estão rindo aqui, porque minhas amigas mesmo, tem detalhes que elas não querem saber. A Morena mesmo, tem detalhes que ela não quer saber, que ela fala, não me conta isso. Anne, essa semana, essa semana, segunda-feira, ó, mamãe falando aí, minha mãe. Essa semana a gente passou por uma situação muito desgastante, sabe? Porque assim, a gente emenda dias e dias de combate, né? Então tem um momento ali que a gente fica mais cansado, que a gente precisa descansar. E dependendo da equipe que a gente tem, a gente precisa mobilizar no mesmo combate, a gente precisa dividir o nosso pessoal, sabe?
E essa semana a gente foi combater num local que a gente saiu com menos brigadistas, porque era só para fazer um monitoramento de uma área de um fogo que poderia pular a estrada. Só que quando a gente chegou lá, o fogo tinha pulado a estrada. Então, a gente que foi para monitorar a área entrou em combate. Entendeu? E você vê o fogo, ele consumiu a mata e chegando numa área de preservação, cara, você tem que ter a cabeça muito fria e seu corpo muito bem condicionado para você prosseguir no combate depois de dias e dias e dias de combate com um cansaço assim no nível de exaustão enorme, sabe? Então essa semana isso aconteceu assim. Eu lembro que um momento eu sentei e eu deixei o soprador no chão e um amigo que é fotógrafo que estava acompanhando a gente, ele falou: Gi, mas acabou o combustível do soprador? Eu olhei para ele e falei: não, cara, acabou o meu combustível. Ele falou: como assim? Eu falei: aí você para e pensa, como assim? Que é uma mata que está ali há milhares de anos e é um momento que você quer descansar 5 minutos. E eu falei: cara, o que, que são 5 minutos para mim? Perto de uma mata que está preservada há muito tempo, sabe? Então, é aquele momento que você pensa, para e pensa. Qual é o limite? Eu paro agora? Só que eu costumo dizer, Anne, o limite ele tá aqui. Ele tá na nossa cabeça primeiro, sabe? Eu sou uma pessoa que eu tenho noção do meu condicionamento físico. Eu comecei a treinar pensando no fogo há 2 meses. Assim, eu sou treinadora funcional, eu treino boxe, eu pratico, enfim, vários esportes, eu pedalo e tal. Mas existiu um treinamento meu direcionado para o combate ao fogo que começou há 2 meses atrás. Então, naquele momento que minha cabeça fala, puxa, você está cansado de 4 dias de combate seguidos e para um pouquinho, sua perna não está mais respondendo. Eu falo, não, cara, eu me preparei para isso. Então eu peguei e fui, sabe? E naquele momento, assim, que você tá ali, e aí chega o teu amigo e fala, mana, tamo junto, vamos lá. E de repente ele fala, não, cara, a gente não vai conseguir. Você fala, não, a gente vai conseguir sim. E ele olha, então a gente vai conseguir, a gente faz. A gente passa por uma situação de risco, claro, com segurança, e a gente consegue cumprir o nosso objetivo, mesmo diante da exaustão, mesmo diante do medo, mas existe uma satisfação de participar desse movimento e de conseguir salvar o cerrado, que é assim, que vale a pena. Então, existem as situações de risco, mas a satisfação de conseguir ajudar, de cumprir isso, cara, eu não tenho nem como descrever o que é, sabe? Então, que horas que é a hora de parar? Eu, sinceramente, não sei. Porque quando eu achei que eu tivesse chegado no meu limite, eu vi que por aquela mata que ainda estava reservada, eu podia ir mais um pouquinho, eu prossegui e consegui cumprir o meu objetivo e não parei, sabe? Mas é isso, sim, é isso. Agora, tem situações que são muito bacanas, porque numa situação que mobiliza muita gente, às vezes brigadas diferentes, a gente entra numa linha de fogo muito extensa e tem outra brigada que entrou no outro ponto, daqui a pouco a gente se encontra, sabe? E aí, assim, foi um incêndio que ia demorar um combate de horas e horas e horas, como foram 2 brigadas. É uma comemoração. Quando a gente encontra com uma galera que está combatendo de boa, nossa, conseguimos e tal. É muito bacana, sabe? Agora, nessa situação de segunda-feira, Legal. assim, teve um momento ali no final do combate, eu estava exausta, sabe? Eu estava exausta. Só que foi o que eu te falei, assim, se eu achei que aquele era o meu limite, eu descobri que não é, porque eu consegui ir além. Mas no final eu já estava sentada no chão, assim, com a bomba costal na mão, bombeando para um lado, bombeando para o outro, assim. E aí, depois que a gente conseguiu controlar esse incêndio, a gente parou para descansar um pouquinho, a gente olhava um para a cara do outro, assim, que você olha para a cara da pessoa que está com você, e ao mesmo tempo que é um olhar de, meu Deus, o que que aconteceu aqui? A gente se olha e fala, caramba, a gente conseguiu, sabe? A gente conseguiu. E essa satisfação, cara, Massa. gente, é assim, quem não está na frente de combate não consegue entender. Eu posso contar 1000 histórias. Ixi, falhou um pouco. Então, finalmente, enquanto a Gi volta, Cortou? falhou um pouco, Gi. Deixa, Opa, mas opa. eu consegui ver as perguntas. Eu consegui ver algumas perguntas. Certo. Uma primeira pergunta está relacionada ao apoio. Se vocês só recebem apoio de pessoas privadas ou se tem apoio
assim, da secretaria, da prefeitura, do estado, enfim, do governo? Se tem algum tipo de apoio do governo que vocês recebem, além de treinamento, né? E aí tem uma outra pergunta, se mudou alguma coisa agora no combate com a Covid, enfim, tem alguns protocolos que vocês passaram a utilizar por conta dessa situação de Covid. E tem uma outra pergunta aqui, que é uma pergunta um pouco mais filosófica, né? Como você vê o futuro do Cerrado com o avanço do agronegócio? Se você acha que Certo. esse bioma se recupera. Bom, começar pela primeira. Os incêndios, eles têm três níveis, né? Quando ele acontece no nível um, ele é controlado no âmbito municipal. Quando ele acontece no nível 2, ele é controlado no nível estadual. E nível 3, que é a situação agora na Chapada dos Veadeiros, ele acontece com apoio do governo federal. A rede contra fogo, ela é uma brigada voluntária. Só, só, Então, só certo, uma pode falar. coisa, rapidinho. O que que é nível um, nível 2 e nível 3 assim? O É a que que é o gravidade do nível um de fogo? incêndio. O nível um de fogo é quando a gente consegue, aqui, a galera que está aqui na região mesmo, que é o ICMBio regional, é o Preve Fogo regional, consegue conter os incêndios. Se o incêndio ele se torna maior, a gente não, né? O ICMBio e o Preve Fogo, eles pedem ajuda do governo estadual, que aí já envolve, por exemplo, brigadistas de outras cidades, porém dentro do estado de Goiás. Quando ele acontece em nível 3, vem todo um comando, uma estrutura formada com gente do Brasil inteiro, entendeu? Então, conforme a gravidade do incêndio, a proporção do Uhum, incêndio. A gente, enquanto brigada voluntária, a gente se mantém com as doações da comunidade, da sociedade civil, entendeu? Então, assim, o ICMBio e o Preve Fogo, eles têm o apoio do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. A brigada voluntária, não. A gente se mantém, óbvio que tem uma ótima conversa com os órgãos de governo e tal, tanto municipal quanto estadual, e conforme a gente necessita e eles conseguem nos oferecer, porque a gente sabe como as verbas do governo hoje, né? Existe essa conversa e tal. Mas quando a operação ela é nível 3, como é agora, envolve muito mais gente, o governo federal, o Ministério do Meio Ambiente, ele entra com apoio também. E a outra pergunta era em relação ao Covid, né? se vocês Essa mudaram alguma coisa no protocolo de vocês tivemos por que conta da mudar, doença, Anne. né? Tivemos que mudar, assim. Hoje, o protocolo do Covid permite com que a gente saia com 4 brigadistas dentro de uma viatura, que é um carro, né? Porque aí fica o motorista, a pessoa do lado e 2 atrás, todo mundo com máscara. E eu acho que todo mundo hoje também já está mais acostumado, né? Sabendo como agir diante da pandemia. Então, assim, todo mundo com álcool antes do combate, obviamente, né? Porque no combate usar o álcool não dá. A gente usa o álcool em gel, a gente usa o álcool, todo mundo com máscara, sabe? Até a gente evita compartilhar a água que a gente toma. Se precisar dar Uhum. água para alguém, ou toma da bomba costal e sempre sem encostar a boca. Então eu tenho meus 2 cantis no meu cinto tático. Quando alguém, ai, me dá um gole de água porque a minha acabou, não sei o quê, ninguém encosta a boca, sabe? Então tem todo um protocolo de segurança que a Uhum. gente usa hoje sim. Não compartilha balaclava, essas coisas que tem respiração, máscara, não, de forma alguma. Cada um tem o seu EPI e a gente se cuida da melhor forma que a gente pode, com certeza. Uhum. E acho que é a última pergunta, porque o nosso tempo está acabando, mas essa é uma pergunta mais filosófica sobre o futuro do Cerrado, né? O que eu vejo, assim, eu moro em Brasília há 10 anos e fazem mais ou menos 10 anos que eu estou indo para Chapada, né? E a gente vê o quanto o quanto que essa paisagem está sendo mudada, né? Modificada. E como é que vocês estão sentindo isso, né, aí na região da Chapada dos Veadeiros mesmo, né? E o que que você pensa do futuro do Cerrado? A gente pode. Depois eu vou fazer uma outra pergunta para finalizar, porque a gente ainda tem 5 minutos. E vou fazer, Olha, Anne, claro, o merchandise aí da brigada, né? sim. Eu vou te dizer assim, nessa época, agora,
todos os incêndios, eles são criminosos. O incêndio criminoso, ele pode ser doloso ou ele pode ser culposo. O doloso é com a intenção de queimar para pasto, agronegócio e tal. O culposo, ele acontece por acidente, porque uma pessoa resolveu queimar uma quantidade de folhas em casa e perdeu o controle do fogo, sabe? Então, assim, neste momento não existe o incêndio natural. Então, todos os incêndios que acontecem, eles são criminosos, dolosos ou culposos, né? E aí envolve a situação do agronegócio. O que eu costumo dizer, assim, enquanto brigadista voluntária, eu gosto de olhar para frente. Esses dias uma amiga até me perguntou, ela está aqui, a Bruna, ela perguntou, mas você não chora no meio de um combate? Você não vê essa destruição toda e te dá um desespero? Porque está tudo sendo devastado e tal? Quando a gente olha para o que queimou, e quando a gente para trás, né? E quando você olha para frente, o que deixou de queimar, porque você ajudou a salvar aquela parte do cerrado, é isso que conforta o meu coração. Então, assim, óbvio que o impacto da devastação ambiental, das queimadas para o agronegócio, eles mexem muito comigo. Mas hoje, de manter forte no combate, eu prefiro olhar para o que a gente salvou, para o que está à frente e para a capacidade de regeneração que o cerrado tem. Se um dia queima e daqui a 2 dias não queimou mais, você já vê a vegetação rebrotando, cara. Em 2017, que é aquela região do Jardim de Maitreya, Morro do Buracão, queimou muito. No dia que choveu, eu passei lá, cara, eu chorava, porque eu vi a vegetação crescendo de novo, tava tudo ficando verde de novo, sabe? Então isso mexe, assim. Se eu te disser, sei lá, o Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil. Existe uma possibilidade, de uma forma geral, de ser extinto por conta da degradação, sabe? Não sei nem se foi considerado extinto, agora me faltou essa informação. Mas eu prefiro olhar a metade do copo cheio, que é o trabalho que eu consigo fazer com o apoio da comunidade, com o apoio da Rede Contra Fogo, e pensar que o que a gente salva, cara, não é pouca coisa, não. E isso faz valer a pena, sabe? Então é isso, eu não olho para Legal. trás o que queimou, eu olho para frente o que a gente salvou. E faz valer muito a pena, todo dia. É. Não, isso é bem interessante, né? E como você falou, o Cerrado ele é um ecossistema, né? Adaptado, dependente do fogo. Então, às vezes o fogo ele pode ser bom. Na realidade, o fogo natural para O o fogo Cerrado é natural, bom, é. né? Só que, como você falou, o fogo natural ele não ocorre nesse Nessa período época ele não do acontece. ano. Então, então é isso. Eu queria te agradecer novamente por todo o seu trabalho, todo o trabalho da Rede Contra Fogo, né? Dizer que realmente assim, dá um acalanto assim no coração, né? Saber que tem tantas pessoas motivadas a ajudar o próximo e a conservar, né? Conservar o nosso patrimônio aí, que é o Cerrado. E então eu queria agradecer muito a tua fala, né? Teu compartilhar aqui com a gente. Eu aprendi muito sobre brigada, não fazia ideia, né? Admiro ainda mais, eu já admirava, admiro ainda mais. E eu vou só deixar aqui é bem importante que as pessoas realmente doem, né? Agora vendo ainda mais, ouvindo você, vejo ainda mais a importância das doações para a Rede Contra Fogo, né? Uma rede voluntária. Então, obrigada, Gi, Eu e que a gente agradeço, vai se Anne. falando, trocando por aí. Vamos, a gente vai se encontrar por aqui daqui a pouco. E eu agradeço demais. Eu queria deixar o Instagram da Rede Contra Fogo, que é @redecontrafogo.veadeiros. Lá tem as informações de doações e como fazer para participar de uma forma, pode ser até da logística, né, de toda a operação. E eu agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco da minha experiência e mostrar que o quanto isso vale a pena, sabe? O quanto vale a pena todo dia a gente abrir mão da nossa convivência social, familiar, neste momento aqui em Alto Paraíso, para ajudar na preservação do Cerrado. Eu agradeço a oportunidade demais. Muitíssimo grata. Tá ótimo, gente. Obrigada, obrigada, Gi, obrigada a todo mundo. E a gente vai se vendo aí nos próximos Fogo. Um Valeu. abraço. Abraço, até mais.